Fala, povo de Deus, episódio de número 3 da série da Palavra do Semeador. Hoje vamos falar sobre a semente que caiu entre os espinhos, certo? E Jesus falou sobre 4 tipos de solo na parábola do semeador. Se você assistiu o episódio 1, você já aprendeu como remover a camada de concreto do teu coração, facilitando o acesso da palavra, utilizando uma ferramenta que eu ensinei. Se não assistiu, volta lá. No episódio 2, você também aprendeu a remover as pedras, o solo rochoso que dificulta o acesso da palavra ao solo do teu coração. E você chegou no episódio 3, que é para falar sobre os espinhos, certo? Sobre aquela semente que caiu à beira dos espinhos, caiu entre os espinhos. E Jesus falou sobre isso. Jesus, ele falando e explicou que é aquele tipo de pessoa, é aquele tipo de coração que escuta a palavra, recebe a palavra, mas vindo a preocupação e o engano das riquezas, sufocam a palavra e tornam infrutífera. E esse é um ponto fundamental para você remover esses espinhos, você entender isso. Que preocupação não é a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em diversos versículos que nós não devemos andar ansiosos, porque nós temos um Pai que toma conta da gente. E por que muita gente está preocupado e ansioso? Principalmente agora, num tempo que a nossa geração está vivendo. Nós vivemos uma pandemia, algo que a nossa geração não viu. E muitas pessoas tiveram seus recursos financeiros abalados, reduzidos, certo? Mesmo antes de ser decretado o isolamento, houve queda na Bolsa de Valores, aumento do dólar, e muita gente ficou desesperada e ainda está, certo? É uma pena, mas Jesus falou sobre isso, que nós não podemos confiar no engano das riquezas, certo? Nós temos recursos, certo? E talvez algum tempo da sua vida você teve muito recurso financeiro e agora você não tem tanto recurso assim. E você fica triste por isso, sabe por quê? Porque você colocou o seu coração nesse engano. Nós temos que colocar o nosso coração em Deus. Nós precisamos entender que todo recurso que chega na nossa mão é para que o reino de Deus seja glorificado, para que o reino de Deus avance, certo? Para que nós possamos tratar bem da nossa família. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que passar dificuldades e não ter, mas nós temos que administrar. Na verdade é isso que Jesus ensinou para aquele jovem rico, que nós devemos entender que nós não somos dono de nada, mas sim nós somos gestores, nós somos mordomos daquilo que Deus coloca na nossa mão. E a pergunta é, como você tem administrado os recursos que Deus tem colocado na nossa mão, na sua mão? Você tem tido ele como apenas seu, ou você tem tido todos esses recursos como sendo algo de Deus para você abençoar a humanidade? Amém? Então pense nisso, remova o engano das riquezas, remova essa confiança naquilo que não é o que Deus diz na sua palavra. Nós precisamos, certo, ampliar a nossa mentalidade, que não somos donos. O que Deus quer, e a chave que vira quando você entende isso, que você consegue remover esses espinhos, é quando você entende que você vai trocar a posse pelo acesso. Muita gente vive fascinado pela posse. Eu tenho, é meu, mas na verdade o que Deus quer para a sua vida é que você tenha acesso. Você não precisa ser dono. Aquele jovem rico, ele ficou triste porque, a Bíblia diz, porque ele era dono de muitas coisas. E a vontade de Deus, irmãos, é que tudo seja dele e nós possamos ser gestores, administradores. Para quê? Para abençoar a nossa família, certo? À luz da palavra, para abençoar os nossos familiares, certo? Para promover a mensagem do Evangelho, para que o reino de Deus avance. E quando você entende isso, você olha para o dinheiro de uma forma diferente. Ele não é mais o seu dono, mas você administra ele. Nós não podemos deixar que o dinheiro seja o nosso Senhor, porque isso vai o que? Sufocar a palavra. E Jesus falou, né, que essa palavra, quando ela é sufocada, ela não frutifica, ou seja, ela não dá fruto. Você torna uma árvore até mesmo vistosa, mas não tem fruto. E uma árvore que não tem fruto, amigo, ela não cumpriu o propósito para o qual foi criada. E é muito triste para nós cristãos passar por essa terra, parecer ser alguma coisa, falando de vida cristã, e não cumprir o propósito de Deus. Então pense nisso, remova esses espinhos, beleza? Remova os espinhos do engano das riquezas e da preocupação, para que você tenha acesso à vida abundante que Deus tem para você, trocando a posse pelo acesso. Tudo é do seu Pai.
Amém? Então, se tudo é do seu Pai, você tem acesso a todas as coisas. Muda essa mentalidade. Isso vai mudar a tua vida, o teu relacionamento com Deus e facilitar o frutificar da palavra na tua vida. Beleza? Esse é o terceiro episódio. Se gostou, compartilha, fala alguma coisa, fala o que Deus tem falado ao teu coração, escreve aqui nos comentários e logo vamos lançar o quarto e último episódio falando sobre a boa terra. Valeu! Vamos que vamos, povo!